estive aqui, não falei com você. Desculpa, o senhor estava falando, não complementei. Okay, good afternoon, everybody. Senhoras e senhores, It's a great pleasure é um grande and prazer e honor uma to, grande honra be invited to speak ser to all convidado of para you here falar today. para We todos really want to vocês thank, aqui hoje. Eu the gostaria realmente Education de agradecer a also Comissão de the, Educação Parliament of e também Deputies, o from the Parlamento government aqui here do put on Brasil, this conference. It's been que a organizou tremendous, esse seminário. conference Realmente so far. tem sido um seminário maravilhoso até o I momento. want to give you a Então, little eu bit of gostaria background de dar to um pouquinho de our histórico para organization, vocês sobre a the nossa Global Peace organização, Foundation. a Fundação So de we're an Paz international, Global. Somos non-sectarian, uma organização não sectária, não partidária, uma ONG que promove uma abordagem inovativa para alcançarmos a paz. Queremos compartilhar valores e queremos ter coesão social na comunidade mundial. Estamos engajados numa rede mundial de organizações privadas e públicas em mais de 20 países, na África, na Ásia, na Europa e nas Américas. E uma das áreas na qual estamos trabalhando é na transformação da educação. E esse vai ser o foco da minha apresentação aqui hoje. Então, hoje nós estamos vivendo num mundo com a maior população jovem de todos os tempos. 1,8 bilhão de jovens estão entre as idades de 10 e 24. E isso faz a maior população jovem da história do mundo. Em Uganda, tem a população mais jovem do mundo, com 78% da sua população abaixo da idade de 30. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: quais são as perspectivas de vida para esses jovens que estão nas nossas escolas? De um lado, há grandes oportunidades, porque o maior recurso de qualquer país são o seu povo, principalmente os jovens, que vão liderar as indústrias, o governo, vão liderar as ONGs e as organizações nos próximos 10 e 20 anos. Também é uma questão essencial, porque como educadores, e nós temos que prepará-los adequadamente para esse novo mundo no qual vivemos, senão teremos uma enorme crise que vai nos impactar economicamente, politicamente e socialmente. Stephen Covey, ele disse que você tem que manter o fim em mente. Ele escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, e um dos propósitos-chave dos educadores é preparar os jovens para o trabalho, a força de trabalho, para que eles possam ganhar o seu dinheiro, criar as suas famílias e serem bem-sucedidos na vida. Então, o mundo do trabalho mudou drasticamente do século XIX, do século XX para o século XXI. Então, por exemplo, qual é a empresa maior de táxis do mundo? Mas ele não tem nenhum táxi. Mas essa empresa não tem nenhum táxi. É o Uber. Qual é o fornecedor de acomodação e hotéis no mundo, mas não tem nenhuma cama? A Airbnb. Qual é a empresa maior de mídia do mundo, mas eles não têm conteúdo próprio? O Facebook. E qual a maior loja do mundo, mas não tem inventário nenhum? Amazon. Essas empresas não existiam no século XX, elas são novinhas em folha. Elas estão revolucionando as nossas vidas hoje, não atrapalhando, revolucionando. E como educadores, é muito importante termos em mente as tendências do local de trabalho que estão funcionando no mundo de hoje. Empresas pequenas, médias e grandes, organizações, negócios. E o que nós vemos aqui nesse slide são várias empresas chamadas os melhores lugares para trabalhar hoje em dia. E essas empresas, há algumas tendências, conjuntos de tendências que essas empresas têm em comum. E como é que elas se sobressaíram em relação aos seus colegas de 2 para 1. E tem 40 tipos de setores: manufatura, tecnologia, cuidados com saúde, varejo.
desejo. E quais são essas tendências no local de trabalho? Colaboração, trabalho em equipe, isso é fundamental, juntamente com solução de problemas. Esses funcionários têm que solucionar centenas e milhares de problemas todos os dias. Eles também são centrados no propósito. De fato, essas empresas têm, esses funcionários têm uma sensação de propósito. Eles ficam mais engajados. E nós vemos que profissionais estão passando pelo o funcionário de conhecimento, educadores. Então, o funcionário de conhecimento está sendo passado para trás pelo funcionário de relacionamento. Então, ele sabe utilizar comunicação, criatividade, trabalhar em comunidade, ele tem essas características. Então, este é o estudo que foi feito pela unidade de inteligência do The Economist ano passado, que viajou para 25 países, entrevistou executivos, empresários, professores, alunos de segundo grau, de ensino médio, universitários, para saber quais habilidades seriam necessárias nos próximos 5 anos. E você vai ver características semelhantes ou competências. Solucionar problemas, trabalhar em equipe, comunicação, pensamento crítico, criatividade, empreendedorismo e assim por diante. Então, quando a gente analisar o mundo da educação ao redor do mundo, e eu já viajei pelo mundo todo, trabalhando com o Ministério da Educação em todo o mundo, e há desafios comuns, que o mundo da educação não está alinhado com o mundo moderno, a economia moderna, e de fato, o que você está vendo isso no slide, a esquerda e a direita são o resultado de 2 pesquisas Gallup, e algumas foram feitas com negócios. 96% dos oficiais das universidades e faculdades dizem que eles estão extremamente confiantes em relação à habilidade das suas instituições de preparar seus alunos para a força de trabalho. Mas 89% dos líderes de negócios estão dizendo que os formados hoje não têm as habilidades e as competências que eles precisam nos seus negócios. Então, há um disparate, há uma desigualdade aqui. Então, o que precisamos fazer? Transformar a nossa educação para que ela se torne relevante no mundo de hoje. E quando a gente tornar a educação mais relevante, vamos garantir que os formados estarão mais preparados para contribuir com o desenvolvimento econômico, promover a estabilidade econômica, social e termos sociedades livres de corrupção. Corrupção é um grande problema no mundo inteiro que está impedindo o desenvolvimento. Então, na Global Peace Foundation, desde 2010, nós começamos uma intervenção para tentar realinhar a educação às necessidades do mundo moderno. É chamada de iniciativa Caráter e Criatividade. E os principais aspectos é que cada criança é única e especial. Então, estamos vendo que toda criança tem o potencial de ser boa e ótima. Nós queremos ótimas pessoas no futuro. Também todas as crianças são naturalmente curiosas e também inerentemente criativas. Então, os alunos, os jovens, eles são nossa razão de existir e a característica dos jovens. Então, nessa iniciativa nós estamos nutrindo essas lideranças para o futuro. E para fazer isso, nós transformamos a cultura das escolas e a educação para que ela esteja alinhada com o ambiente de trabalho do século XXI. Então, nessa iniciativa, nós articulamos 5 padrões que as escolas devem se focar. Isso também está alinhado com o que nós falamos sobre o que as empresas e negócios estão precisando hoje em dia. Isso são a criatividade, caráter, o propósito, relacionamentos e aprendizado. Esses
são os padrões de qualidade que as escolas devem colocar como padrão para que a educação seja mais relevante. E cada um desses padrões tem competências associadas a eles. Por exemplo, no propósito, nós falamos sobre nutrir a motivação, a visão e a propriedade. Isso inclui responsabilidade. Isso é muito importante. A segunda categoria é o caráter. Essa palavra nunca foi mencionada nessa conferência hoje e ela é muito importante. E aqui nós falamos sobre integridade, respeito, resiliência e consciência, criatividade. Mais e mais educadores estão tentando trazer criatividade para as escolas. Estamos falando sobre pensamento crítico, inovação. E eu falei mais cedo que nós estamos falando sobre o relacionamento com trabalhadores. Os alunos precisam se relacionar uns com os outros muito bem. Isso é essencial para que eles consigam conversar com outras pessoas de outros contextos e outros históricos. E também nós falamos sobre colaboração com outros alunos, com os professores. Também queremos uma conectividade com a escola, com a sociedade. E isso destrava tantos valores dentro do aprendizado. Finalmente, aprendizado em si. E aí nós falamos sobre competência, nós falamos disso em aprendizado interdisciplinar e também reflexão. Nós queremos um aprendizado para a vida, não somente passar em provas. E aí, quando falamos sobre essas habilidades de liderança do século XXI, novas abordagens de implementação são necessárias. Você não pode ensinar isso em uma matéria uma vez na semana, isso não funciona. Mas essas são competências que devem ser modeladas pelo time de liderança. Essas são algumas das abordagens que são necessárias dentro dessa abordagem. A habilidade de transformar a organização cultural da escola. Os diretores e professores devem modelar todas essas habilidades. Nós precisamos fazer uma mudança intencional dos sistemas rígidos atuais que bloqueiam a curiosidade para abordagens mais holísticas. E nesse caráter de criatividade, também precisamos incorporar abordagens interdisciplinares que vai além das abordagens individuais. Nós precisamos praticar essa resolução de problemas abstratos. Há milhares, centenas de milhares de problemas práticos a serem resolvidos no Brasil agora, certo? Botem os alunos para trabalhar neles. Eles são um mundo novo. Façam uma colaboração entre as escolas e as empresas. Nós estávamos falando sobre isso mais cedo. Estávamos falando sobre a ligação entre o mundo dos negócios e a escola. E, finalmente, um investimento significativo e uma forma nova de pensar no desenvolvimento profissional de escolas e de professores. Nós já falamos sobre isso hoje. Quando você olha, só quero voltar aqui um pouquinho, uma coisa. Nesses padrões de caráter e criatividade, nós temos alguns dos resultados para o ano de 2015, mas uma coisa que vocês não sabem é que no PISA de 2015, eles, na verdade, fizeram pela primeira vez os testes para essas habilidades do século XXI e eles testaram a motivação que está nessa área do propósito. Também eles testaram a resiliência embaixo do caráter. Também testaram a habilidade de resolução de problemas dentro da área de criatividade e também o bem-estar. Então, todos esses resultados serão liberados
no ano que vem. Então, procurem por isso. Então, olhando para o futuro, o PISA está se desenvolvendo. Eles reconhecem que essas habilidades do século XXI são muito importantes. Isso é uma visão dentro do quadro do PISA, que não vai somente avaliar o conteúdo, o conhecimento de conteúdo, mas também atitudes e valores e habilidades também. Então, vamos comparar os padrões de caráter e criatividade e que vão funcionar dentro do quadro do PISA. Essas atitudes e valores, isso inclui quase tudo dentro de propósito e caráter. E dentro de habilidades, tudo está focado em criatividade e relacionamentos. E aí, essa parte de aprendizagem foca nos relacionamentos com as competências. Então, nos anos seguintes do PISA, as pessoas que vão participar do PISA, elas têm que entender que elas têm que reconhecer o que é a importância das habilidades, dessas habilidades para a nova geração. Em termos de definir quão bem-sucedida uma pessoa vai ser na vida, não é determinado pelo conteúdo que nós nos focamos, mas nessas habilidades de liderança. Isso é quase 80%. Essas questões intangíveis, elas têm que se tornar questões tangíveis dentro do contexto da educação. Nós sempre falamos sobre a Total Child. Uma Total Child é alguém que tem a competência nesses aspectos de liderança. Então, de onde vem a Total Child, a criança completa? Ela vem da Total School, a escola completa. Ela tem uma cultura organizacional que nutre essas competências. Então, quem exatamente nutre essas competências? O Total Teacher, o professor total, não somente um professor normal, é um professor que modela o caráter, a criatividade, os relacionamentos e o aprendizado e a reflexão, porque é assim que essas competências são adquiridas e transmitidas. Aqui no CCI, os padrões de caráter e criatividade, eles são inseridos dentro do currículo. Desde o começo, nós começamos a trabalhar com os Ministérios da Educação e depois que apresentamos o projeto, falamos com os educadores sobre ele e nós damos o currículo CCI para eles. E aí nós dizemos, não tem currículo aqui. E aí eles perguntaram para a gente, nós queremos um currículo. E aí, finalmente, nós produzimos um livro que foi chamado a Iniciativa CCI. Nós distribuímos esse livro para todos. E aí, quando os professores abriram o livro, o que eles viram? Páginas em branco. E aí eu acho que eles entenderam que eles que tinham que criar isso. Não é algo que eles iriam aprender de um manual. E esses são alguns pontos que devemos reforçar do que foi mencionado hoje de manhã. As equipes criativas e inovadoras, nós estamos fazendo isso nos países e nas escolas em que estamos trabalhando, e isso está funcionando muito bem. É um grupo de 5 a 10 professores, essa equipe está trabalhando junto para transformar as culturas escolares e levar essas mudanças a todas as escolas. E também a definição de professor está sendo redefinida. O que você pode ver aqui na tela é uma sessão de desenvolvimento profissional que tivemos na Malásia, alguns professores fantásticos, e aí chegamos a alguns grupos para eles falarem para a gente qual era a opinião deles sobre qual é o papel do professor. E eles chegaram com essas opiniões como nutrição,
nutrir valores, que inspira, que adiciona valor, que construi, que motiva. Não tem aqui não tem nada que diz que o professor deve garantir que o aluno chega a uma nota 10. Então, eles têm essa ideia de desbloquear a criatividade. Também queremos apoiar a criação de alguns grupos e, eventualmente, no fim, chegar à escola toda, fazer grupos que se encontram todas as semanas ou a cada 2 semanas, e aí eles discutem como se tornar um bom professor para que criem ótimos alunos também. Várias vezes na educação, até mesmo aqui nessa conferência, nós falamos muito sobre os problemas nas escolas e com os professores e todo mundo, e eu acho que já é hora de nós mudarmos esse discurso e falarmos sobre os pontos fortes das escolas e os pontos fortes dos professores. Isso é uma boa pergunta. Quais são os pontos fortes da minha escola? Eu tive uma experiência ótima aqui 2 anos atrás em Goiânia. Eu fui para a escola de um colega meu e os filhos dele iam para essa escola, foram até o diretor e pediram ao diretor qual é o ponto forte da sua escola. E sem piscar, ela disse: nós temos relacionamentos ótimos com os pais. E ela falou: nós somos a melhor escola em relacionamento com os pais. E aí ela falou um monte sobre isso. Então, eu fiquei muito interessado sobre essa paixão que ela tinha sobre isso. E aí o meu amigo Máximo me disse, algumas semanas depois, que um dos filhos dele estava doente. E depois de uma semana doente, alguém bateu na porta e quem estava lá? Era a professora desse aluno e alguns dos alunos que foram até a casa dele para perguntar se ele estava bem. E então, essa é uma das forças, dos pontos fortes. E se você pode focar nisso, cada professor, cada diretor tem algum ponto forte. E também a reorganização de classe em equipes de alunos. Isso requer uma nova abordagem para fazer o trabalho em grupo avançar. Lembra que eu estava falando sobre relacionamentos pais e alunos? Quando os professores botam as forças nessas habilidades, isso impacta de forma positiva coisas que as escolas normalmente se preocupam. Por exemplo, a cultura escolar, ela sobe, a performance sobe, o desempenho, os professores ficam mais satisfeitos. Nós, por exemplo, no Quênia, alguns professores chegaram sorrindo por causa desses aspectos. E algumas outras coisas descem, por exemplo, questões de disciplina. Nós vemos resultados também de think tanks, de grupos de pensamento, grupos de debate. E reparamos que houve a diminuição de alguns aspectos. Outra coisa que deve ser nutrida é o empreendedorismo. Não estou falando de empreendedores como Steve Jobs ou Bill Gates. Nós precisamos centenas e milhares e milhões de empreendedores que vão resolver pequenos problemas e criar pequenas empresas e sociais também, e não somente até depois que eles se formam, que eles sejam essas pessoas na escola, no ensino médio. Nós devemos desenvolver incubadoras. Nós temos esses, nós chamamos eles de Leap Hubs, que são essas incubadoras de empreendedores, de estudantes de universidades que podem nutrir e desenvolver suas ideias. E não somente desenvolver conceitualmente, mas também lançar essa ideia na escola e até mesmo
continuar com essa ideia depois que eles se formarem. Somente esse ano, eu tenho um outro exemplo, teve um grupo de alunos em Nairobi que criou uma coisa chamada Blue Drive. É uma tecnologia Bluetooth que permite um cliente transferir dados de um pendrive no seu bolso para o smartphone, porque na maior parte do mundo em desenvolvimento, o Wi-Fi não está disponível, você não tem dinheiro para comprar um smartphone, não tem muitos produtos no mercado, e aí eles fizeram o propósito, não tem nenhum produto desse no mercado, e aí eles fizeram esse protótipo e foram financiados. E também tem esse projeto no Quênia que se chama Don Paul Arts. Eles acham artistas em Nairobi, em Gana, e esses artistas, eles estavam recebendo muito pouco pela arte deles. E aí eles agora colocam sua arte online e agora estão ganhando 50 vezes mais. E aí os alunos, eles mantêm 50% dessa renda, 70% vai para o artista e aí a empresa fica com 30%. E aí essa foto é de quando o presidente Obama foi ao Quênia e aí os alunos comissionaram um dos artistas locais para fazer essa arte. E aí eles fizeram essa iniciativa de ir até a embaixada americana, mandaram essa arte para a Casa Branca e aí o Obama voltou com uma carta de recomendação para esses artistas e alunos. E aí esses alunos, eles se formaram esse ano no Quênia e agora eles estão indo para a universidade para levar isso para o próximo nível. Esse aqui é um tijolo que foi feito de carvão em papel, e aí eles fizeram esse aplicativo, e também teve esse aplicativo de voto que foi feito no Quênia, e essas crianças têm 16, 17 anos, e eles se envolveram com essa comissão de voto, e aí cada pessoa na população consegue ganhar um identificador e votar em cerca de 3 minutos através de seus smartphones. Então, a educação, você vê que é um problema social muito complexo e abordagens tradicionais não foram efetivas, as organizações trabalham de forma separada e competem uma com as outras. E aí, as corporações e o governo estão separados também. O problema não está sendo resolvido. Então, precisamos de uma nova abordagem. Precisamos de parcerias públicas, privadas e sociais. Nós vemos um isolamento da educação. Então, essa conferência é muito boa porque permite a nós discutirmos essas questões. Precisamos de novos feedbacks, de novos insumos de todos os setores. E, coletivamente, nós vamos ter uma maior chance de fazer a inovação e progresso e relevância para a nossa educação. E para dar uma ideia de como essas parcerias funcionam, nós estamos trabalhando com o Google no Quênia, trabalhamos com 8 países nessas iniciativas e trabalhamos com essa campanha Child Online Safety. As crianças passam cada vez mais tempo online e são expostos a todos os tipos de coisas. E essa campanha, ela tem um caráter offline, mas focada num caráter online. Então, se você respeita as pessoas offline, você tem que respeitar as pessoas online também. Então, você pode ser um grande atributo daqui a 20 anos. E aí, daqui a 20, 30 anos, você pode ser perseguido pelas coisas que você faz online. Esse aqui é um projeto que nós temos com a Oracle. Nós damos
ajuda os alunos em informática e programação. Nós treinamos esses alunos em programação Java e outras coisas. Então, a questão não é uma mudança incremental. Nós precisamos de uma mudança revolucionária. A questão aqui, nessa tela, é que a economia, a educação do século XXI está se encaminhando num passo muito mais rápido. O que nós precisamos trabalhar é o mundo da educação. Nós precisamos duas linhas vermelhas aqui nessa tela, caminhando uma do lado da outra. A linha da educação aqui, ela deveria ser a linha principal. E para a gente fazer isso, a Global Peace Foundation está no processo de lançar, com outros parceiros, no ano que vem, uma aliança global de grandes organizações, indivíduos que transformam a educação, porque nós precisamos nos juntar, trabalhar colaborativamente e assim nós vamos ter uma maior chance de impactar o resultado que nós queremos chegar, que é a transformação e a relevância. Então, muito obrigado pelo seu tempo esta tarde. Agradeço ao professor Tony.